iniciar o nosso trabalho nessa noite, a leitura do livro Vida Feliz, psicografado por Divaldo Franco, pelo Espírito Joana de Angelis. A dor que te alcança é tua. Ninguém a sofrerá por ti. Os amigos que se apiedarão buscarão auxiliar-te, porém, o espinho estará cravado nas carnes da tua alma. Da mesma forma, a felicidade que te chega é tua. Haverá riso de satisfação entre aqueles que te amam, todavia a sensação de júbilo não as podem repartir com ninguém. Exposto no sofrimento, não imponhas amargura àqueles que te cercam, conforme na alegria não pode fazer que eles se sintam ditosos. Então, é cada um levando a sua cruz, né? Cada um vivendo a sua experiência. A dor é nossa, a gente tem os amigos que podemos contar para se contar a dor. A felicidade também é nossa, a gente pode até envolver a todos, né? Mas cada um levando aquilo que merece e precisa. Então vamos preparar para a oração nessa noite, pedindo a Jesus, acima de tudo a Deus nosso Pai, que nos envolva todos os tarefeiros dessa casa, encarnados e desencarnados, aqueles que não puderam chegar essa noite, que estão a caminho, os irmãos que aqui frequentam em busca do entendimento, do esclarecimento, do conhecimento, do conforto, que possam vir também em segurança. Ampare e abençoe a todos nós. Em especial nesta noite te pedimos, Jesus, pelos irmãos que fogem da vida pela porta falsa do suicídio, Senhor. Ampare a todos esses companheiros, Jesus, que esses possam receber a ajuda, o esclarecimento, o conforto, Senhor, a coragem. Conforte também seus familiares, Jesus, amigos, os que ficaram na dor também. Senhor Jesus, te pedimos pela nossa irmã que irá apresentar o estudo dessa noite, que receba toda essa intuição amorosa, nos trazendo assim as suas palavras através do Evangelho. Que possamos também, Jesus, envolver a todos os irmãos internautas que nesse momento estão em sintonia com a Senhora. Que a sua paz seja sempre conosco. E assim, Senhor, te pedimos a permissão para iniciarmos o estudo dessa noite. Que assim seja. Graças a Deus. A palavra do Senhor José. Esteja em nossos corações. É com muita alegria que mais uma vez a gente se encontra nessa casa, após mais um dia nessa vida, com as nossas labutas, nossas aflições, a gente encerra nessa noite, nesse ambiente tão maravilhoso que nos facilita muito a compreensão da vida. Então, a gente fica feliz com a presença de todos, agradecemos por estarem aqui essa noite e agradecemos aos nossos irmãos internautas, sejam bem-vindos. E na noite de hoje a gente vai estudar, o nosso tema hoje é obsessão em família. É um tema para lá de atual, sempre, doutrina espírita, ela é sempre atual para o nosso dia a dia, para as nossas vivências, nossas dificuldades. Então, nos dias atuais,
A gente passa por muitas problemáticas, escutamos muitas queixas, aflições e a gente assiste no noticiário muita história. Mas para que a gente consiga primeiro entender o tema da noite de hoje, obsessão em família, a gente precisa primeiro entender o que é obsessão. Tá? Então, obsessão, segundo o Livro dos Médiuns, é o domínio que alguns espíritos podem exercer sobre certas pessoas. Então, é o domínio que alguns espíritos podem exercer sobre certas pessoas. Então, isso é chamado de obsessão. Allan Kardec colocou lá no Livro dos Médiuns. Então, para que a gente consiga entender, né, a miúde isso, então, é alguém dominando o outro, o espírito dominando o outro. E esse outro, quem é esse outro? Esse outro pode ser um encarnado, pode ser outro desencarnado, porque é obsessão. Ela pode ser através de um desencarnado para encarnado, pode ser de desencarnado para desencarnado e pode ser do encarnado para o desencarnado também. Então, a gente tem vários tipos de obsessão, mas a gente vai falar da obsessão simples, que é aquela que a gente mais ouve falar, que a gente acompanha de perto, porque nós também somos vítimas o tempo inteiro da obsessão. Porque para existir a obsessão, basta que exista o quê? Espíritos, seja encarnado ou desencarnados. E como acontece a obsessão? Allan Kardec nos diz também, no Livro dos Espíritos, na questão 459, influência oculta dos espíritos sobre nossos pensamentos e nossas ações. Na pergunta 459, os espíritos influem sobre nossos pensamentos e ações? A esse respeito, sua influência é maior do que podeis imaginar, que às vezes são eles que vos dirigem. Olha que pergunta, que resposta direta a Allan Kardec. Os espíritos responderam para Allan Kardec que, ao contrário do que a gente pensa, ele nos guia, ele nos dirige muito mais do que a gente imagina. Então, como acontece a sugestão da obsessão? É muito simples. É aquele pensamento que não é nosso. É aquela monoideia que começa, hoje eu vou fazer isso. Só que aquela situação, aquela ação, não é uma ação que eu faço comumente no meu dia. Então já é estranho eu querer fazer uma coisa que eu não tenho hábito de fazer e que essa coisa vai prejudicar outra pessoa ou vai me prejudicar. Então a gente fica com aquela monoideia, né? Olha, eu vou botar o pé na frente para que alguém tropece. É uma maldade a gente pensar dessa maneira, certo? Então, se a gente fica com ideias nesse sentido, coisa linda, né? Se a gente fica com ideias nesse sentido, que não são nossos pensamentos, aí já pode começar uma ideia de obsessão. Porque se a gente não mudar aquela maneira de pensar, eu até brinco, quando às vezes vem um pensamento que a gente identifica que não é nosso, que eu sei que não é meu, às vezes é um momento de raiva que a gente sente, né? Aí eu dou uma sacudida na cabeça e eu, sai daqui que isso não é meu. Então a gente já consegue entender que o pensamento não é nosso. Então isso já é um sinal que algo não está correto, que é um caminho ali, o início de uma obsessão. Porque se a gente começar a ficar com ideias que não tem nada a ver, a gente geralmente não são coisas boas. Obsessão são pensamentos que não são bons. Geralmente vai prejudicar alguém. Às vezes vai prejudicar a gente 100%.
vai nos prejudicar muito mais do que prejudicar o outro. Então, a obsessão simples, ela vai começando dessa maneira. Então, a gente tem que ficar alerta, né? Como a gente estava aqui escutando o estudo, falando da questão dos pensamentos. Quando a gente começa a observar que não é nosso, a gente tem que mudar a nossa maneira de raciocinar. Por quê? Porque ele vai nos prejudicar. E a obsessão, ela se instala quando a gente não está vigilante. A gente vai aceitando aquilo ali, vai aceitando. Ah, todo mundo faz, também vou fazer. E aí, quando você vai ver, você está fazendo uma coisa no automático, uma coisa que você não é da sua natureza fazer. Às vezes você está ali mentindo para o outro, está enganando o outro, coisa que não é da sua natureza. E você vai fazendo, não vai percebendo e aquilo ali vai crescendo. Mas por que tem obsessão? Porque existem ainda, né, dois espíritos. Um que está querendo prejudicar o outro, geralmente, como eu falei, é o mal, e ele encontra, através de sintonia, o outro também que pensa no mal. E aí eles se atraem, porque espírito superior, bons espíritos, eles vêm, nos orientam, nos dão conselhos, nos envolve com eflúvios, né, de paz, de harmonia e tudo mais, só energias positivas. Eles nos inspiram para que a gente escute aquilo ali e seja proveitoso para a nossa vida. A gente vai escutar se a gente estiver atento, a gente vai escutar os espíritos bons soprarem perto de nós, mas se a gente não estiver atentos, a gente não vai ouvir nada da espiritualidade superior, mas dos nossos irmãos mais atrasados que nós, os irmãos que ainda estão na ignorância, muitos deles são nossas vítimas do passado, foram nossos parceiros, nós convivemos com eles, só que hoje nós buscamos o quê? A nossa melhora, porque a gente está aqui, 8h15 da noite, numa quarta-feira dentro da casa espírita. A gente passou várias dificuldades no nosso dia, mas graças a Deus a gente conseguiu chegar nesse ambiente acolhedor, abençoado, sabendo que a gente vai sair daqui melhor do que a gente entrou, sabendo que a gente está sendo acolhido pela espiritualidade. E apesar de todas as nossas dificuldades, a espiritualidade, né, Deus nosso Pai, Ele sabe de tudo que a gente precisa. E a gente já falou também que esse ambiente aqui da reunião pública é o ambiente que mais a espiritualidade trabalha, porque é o momento que a gente entra em sintonia com o alto, que a gente deixa todas as nossas dificuldades lá fora e apenas tenta absorver com os nossos bons pensamentos, as nossas boas palavras, essas energias que são direcionadas a cada um de nós, que a gente não tem olhos de ver, mas a espiritualidade, ela trata de cada um de nós aqui. Antes da gente chegar aqui, a espiritualidade, ela escreve, tem uma equipe de amigos espirituais com pranchetas, anotando todo o tratamento que a gente precisa, todo o tratamento que a Andressa precisa, seu Carlos precisa, o Jairo precisa, o nosso amigo Wanderson. Wander sem som. Sem som, desculpa. Então, a todos nós, eles anotam, a mim, ao Éder, a todos nós aqui. É tudo anotadinho. Então, de acordo com as nossas necessidades, a gente vai receber. Aí são aparelhos que são colocados perto de nós, junto de nós, né? Todas as nossas necessidades. Mas ele só vai funcionar se a gente tiver o quê? Em sintonia, se o nosso pensamento estiver elevado. Então, como a gente está falando da questão da obsessão, e os afins, eles se atraem. Então, se a obsessão ela se instala e ela está em toda parte,
é porque nós atraímos. E, independente da gente ser espírita ou não, a gente vai atrair obsessão. Por quê? Se a gente está estudando, se a gente não está praticando, a gente é um canal aberto para atrair irmãozinhos menos felizes. Esses irmãos que estão na ignorância. Então, eles só vão se aproximar porque encontram o quê? A brecha. Então, quando a gente começa a falar em obsessão, primeiro a gente precisa esclarecer o que é obsessão. E ela vai se instalando e ela cresce e mais à frente ela vira subjugação, fascinação, que são coisas mais sérias que o espírito ele consegue fazer com que a presa, com que a vítima fique ali, seja um joguete na mão dele. Então nós precisamos estar atentos para que não sejamos presas de espíritos nenhum. Mas a gente sempre a gente é sugestionado, certo? Então a gente começa o nosso estudo com esse entendimento. E eu trouxe para a gente poder estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 12, né? Jesus disse para a gente o quê? Amai os vossos inimigos. E no item 5 desse capítulo, tem lá os inimigos desencarnados. É o que a gente está falando aqui, não é? De obsessão. E os inimigos desencarnados, né? Kardec coloca com muita propriedade, os comentários dele são muito ricos, né? Para que a gente consiga fazer a nossa reflexão. E aí ele começa dizendo assim: o espírita, está conversando com a gente, tá? O espírita tem ainda outros motivos de indulgência para com seus inimigos. Primeiramente, sabe da maldade. Ele sabe da questão da maldade. Não é o estado, que a maldade não é o estado permanente dos homens, mas que é devida a uma imperfeição momentânea, e do mesmo modo que a criança corrige seus defeitos, o homem mau um dia reconhecerá os seus erros e se tornará bom. Então ele diz aqui que nós espíritas precisamos ser o quê? Indulgentes, porque a gente já sabe que é uma imperfeição, que é um momento só que acontece a obsessão. A gente não fica o tempo inteiro obsediado, a não ser que você não procure solução, não procure ajuda, ou chegue naqueles casos que a gente começou a falar da subjugação, que o espírito brinca com você e ele afasta todos aqueles que tentam orientar você a enxergar que você está equivocado no que está fazendo. Ele consegue, né? Os espíritos conseguem tirar todos os amigos da tua volta e você fica cego ali, fazendo só o que ele quer, vira joguete na mão dele. Mas Allan Kardec está dizendo aqui o quê? Que nós espíritas precisamos ser o quê? Indulgentes, porque é um momento passageiro, tá? Que essa maldade não é um estado permanente, né? A maldade que a entidade, o espírito faz, que ele vai ser corrigido. Sabe também, né? Ele está dizendo aqui que nós sabemos, os espíritas, que a gente sabe que a morte apenas o livra da presença material de seu inimigo e que este pode persegui-lo com seu ódio mesmo após ter deixado a terra. É o que a gente falou. O inimigo, né? A gente está usando a página que Kardec colocou. Esse irmão que está fazendo a perseguição com o encarnado, ele consegue fazer porque a gente já entende que não adianta mudar de plano, mesmo que a pessoa desencarne, morra, faleça, como falam, ele só está mudando de plano,
mas o pensamento, o monopensamento, a obsessão, ela continua igual, só que está no plano invisível. Para ele, o espírito desencarnado, é mais fácil perseguir o outro. Por quê? Ele consegue nos acompanhar. Nós não conseguimos acompanhá-lo, porque ele está em outra esfera. E nós aqui no plano físico, eles conseguem nos encontrar. E muitos deles são nossas vítimas do passado. Então, às vezes, eles demoram a nos encontrar, mas aí quando encontra, começa a perseguir. Aí ele começa, né? A gente está tentando trilhar um caminho bom e aí ele descobre a gente. Porque a gente, olha, eu estou indo para Casa Espírita quarta-feira, eu vou sábado, e eu vou fazer trabalho no asilo, eu ajudo as crianças no orfanato, e eu estou procurando ser melhor, eu quero ser melhor na minha casa, na minha família, é onde eu vou ser perseguido. Quanto mais a gente se ocupar, mais tarefas a gente tiver, mais a gente vai ser perseguido. E aí é onde a gente começa a observar que a gente precisa colocar em prática muitas coisas que a gente aprende na doutrina espírita, que são recursos para a gente. O quê? A prece, ela é importante, o bom pensamento, as boas ações. A gente precisa fazer boas ações, para que quando esses espíritos chegarem, eles verem que a gente não está naquela sintonia. Aí eles não conseguem o quê? Nos obsediar. Como tem uma história no livro Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, é um caso que ele conta de obsessão, que uma mulher, né, ela desencarna e o marido dela, ela deixou 2 filhos e o marido casou de novo, né? Normal, casou de novo, mas ela era apaixonada pelo filho dela. E ela acompanhava aquele filho dela, mas ela ficou muito enciumada com a esposa nova do marido. Então ela tentava o tempo inteiro perturbar a esposa atual do marido. Por quê? Porque ela deixou o filho, só que ela não conseguia. Por quê? A esposa atual, o nome dela era Zumira, ela era aquela mulher boa. Ela tratava o filho da outra como se fosse dela. Então ela não dava brecha para a outra tentar obsediá-la. Então o espírito, né, o nome dela é Odília, ela não conseguiu obsediar a Zumira, porque ela era uma mulher reta e ela cuidava muito bem do filho dela, que a outra amava muito, e ela desencarnou e deixou essa coisa linda da rinopatia, né? Só que ela tentou, não conseguiu, mas infelizmente o rapaz, o menino, era criança, o menino era o xodó da família e é o xodó da mãe, que também havia desencarnado. O menino, infelizmente, morreu afogado. E a mãe, né? A mãe dele no plano espiritual ficou inconformada, culpava a Zumira, a mãe, a madrasta que cuidou com todo carinho, porque ela ficou desorientada. E ela começou a fazer o quê? Continuou, né, na verdade, perseguindo a outra, a Zumira. Só que aí a Zumira já estava o quê? Como ela também ficou muito sentida com a morte do menino, o nome do menino é Júlio, ela ficou também sentida porque ela era a mãe do menino, e o menino era o filho para ela, ele tinha 6 anos, e ela ficou deprimida, então ela ficou na cama, e nesse momento que ela fica de cama, a outra desencarnada, que era tudo que ela queria, era obsediar a outra, e ela encontrou. Ela baixou a guarda, né? Estava deitada de cama, sentindo muito a morte do enteado. A mãe, né, desencarnada, ela veio o quê? Ficou colada com ela, deitada com ela na cama. Olha que coisa, que obsessão. Deitada com ela na cama, passava a mão na cabeça, principalmente aqui no centro de força, no coronário, onde divide todas as energias para os outros centros de forças. E
ela fazia com que a outra fosse o quê? Definhando. A obsessão era muito grande. Então ela ficou de cama, mas porque tinha um espírito ali colado com ela. Então ela conseguiu, através de uma depressão, através da dor da perda do filho, ela conseguiu fazer o quê? A obsessão. Então ela ficou ali. Então vocês imaginam, às vezes a gente escuta muitas histórias difíceis da nossa compreensão, coisas que a gente não consegue enxergar. Mas André Luiz mostra pra gente, nessas obras dele toda do mundo espiritual, vários casos, e esse caso é um caso assim, dessa maneira. O espírito, como a gente está falando agora, quando ele chega, que ele quer, né, obsediar o outro, mas o outro não está em sintonia, não adianta, não vai acontecer nada, como não aconteceu antes com a Zubira, certo? Porque ela estava cuidando muito bem do filho, estava indo tudo bem, ela amava o enteado como se fosse filho, e a outra não conseguia fazer a obsessão com ela. Mas aí, Cargas d'Água vai entender a espiritualidade, o menino, isso tem uma história de 3 gerações, tá? Tá no livro, é muito bom. O menino desencarna e ela conseguiu, né, obsediar a outra. Então, a gente vê aí 2 exemplos, né? Que não podemos, se a gente dá brecha, a gente é surpreendido pela obsessão, e se a gente não dá brecha, se a gente está com bons pensamentos, fazendo ações no bem, está estudando, buscando a nossa melhora interior, nosso crescimento moral, nada vai acontecer, por mais dardos venenosos, coisas que venham na nossa direção, não vão nos atingir. Por quê? Porque a gente não está naquela sintonia, né? No caso daquela família ali, tem uma trama também por conta disso, né? Não é só simplesmente isso. Eu só estou contando a parte que nos interessa aqui. Então a obsessão, ela se instala por conta disso, se você está em sintonia ou se você não está em sintonia, tá? E adiantando aqui, tá? Ele diz mais aqui, Kardec: cabia ao Espiritismo provar, pela experiência e pelas leis que regem as relações do mundo invisível com o invisível, que a expressão, né, Kardec coloca assim, extinguir o ódio com sangue. Não é isso? É uma expressão forte, mas muita gente pensa assim, isso é coisa lá antiga? Não, é pensamento na nossa atualidade. Extinguir o ódio com sangue, ele diz o que, Kardec? Que é completamente falsa, pois a verdade é que o sangue realimenta o ódio, mesmo além túmulo, é o que a gente está falando aqui, né? Mesmo depois do túmulo, depois do desencarne, ele vai alimentar o ódio. E também, ele vai dizendo que o Espiritismo, ele apresenta para a gente um argumento muito positivo, uma utilidade prática no perdão e no sublime ensinamento do Cristo: amai-vos os vossos inimigos. Isso é a máxima que o Cristo deixou para a gente: amai os vossos inimigos. Mas, Josefa, amar os vossos inimigos é uma coisa muito ampla, é uma coisa muito difícil. Quem são os nossos inimigos? Jesus, quando diz isso para a gente, não é para a gente pegar ali os nossos desafetos, aqueles que a gente não tem simpatia ou que não gostam da gente, às vezes, de graça. Não é também ficar agarrado com ele, mas não é alimentar o ódio. Ele está falando nesse sentido, é a gente usar o perdão, não alimentar o ódio. É nesse sentido. E quando a gente fala em obsessão em família, que a gente começa a visualizar, né, esse cadinho abençoado que Deus deu para cada um de nós, que é a nossa família, a gente começa a observar que existem situações
que se a gente não tem a doutrina espírita para entender, para compreender, a gente não vai achar que aquilo ali está tudo errado, que a gente está no lugar errado, na hora errada. Mas quando a gente entende, a gente acredita, a gente tem a certeza, compreende que tem a reencarnação, que é uma lei natural, as coisas mudam de figura. A gente já começa a olhar o outro diferente. Por que será que eu tenho aquele filho difícil? Por que será que tem aquele marido difícil? Aquela esposa que não compreende? Aquele irmão que dá trabalho, mas às vezes é aquele que é o preferido da família, não sou eu. Às vezes a gente faz tudo certo, mas nós sofremos mais que os outros. A gente olha a nossa família e vê que a gente não tem nada a ver com eles. Somos totalmente diferentes. Mas por que será? Por que sentido? Aí a gente volta às obras de André Luiz. Ele mostra pra gente o quê? Todo o processo reencarnatório que a gente escolheu, que a gente pediu, que a gente desenhou, a gente pediu tudo. A gente pediu lá as condições do nosso corpo, às vezes imperfeito, às vezes com alguma deficiência, com alguma doença, ou a gente pediu tudo junto, pedimos saúde, pedimos beleza, pedimos um monte de coisa. E aí quando a gente chega aqui, a gente esquece, porque tem o véu do esquecimento, graças a Deus. Porque se a gente olhar a criança, né, o bebezinho no colo, com um sorriso maravilhoso, ingênuo pra gente, e a gente lembrasse que a maldade passa pela cabeça desse ser, a gente não queria, a gente não ia querer ficar perto, segurar no colo, a mãe não queria receber, amamentar, o pai também não ia aceitar, todo mundo ia se revoltar. Então nós precisamos da infância. Então quando a gente começa a entender a reencarnação e todo esse plano reencarnatório, a gente começa a olhar a nossa família diferente. Por que a gente é diferente? Por que todo mundo lá arruma problema comigo? Sou eu o problema na minha casa? Será que sou eu o problema? Será que eu não consigo lidar com as situações? Ou está todo mundo errado e eu estou certo? A gente não sabe. A gente começa a desconfiar que tem alguma coisa errada ali. Tem um sinal para a gente. Porque a gente já entende que a doutrina espírita, ela é o quê? Educativa. Ela não é punitiva. Ela não é punitiva, é educativa. Mas a gente só começa a compreender quando a gente começa a estudar, a gente começa a abrir mão de certas coisas, ceder, a gente usar de benevolência, usar de amor, de gentileza, porque às vezes a gente é muito gentil na rua, com os estranhos, com as visitas, mas em casa a gente não é gentil, a gente quer arrumar a casa só para receber visita. Tá errado, gente. A gente tem que arrumar a nossa casa pra gente. A gente tem que arrumar uma mesa bonita para o café da manhã, é para nossa família. Vamos fazer um jantar, é para nossa família, para quem mora com a gente, quem vive com a gente. Não é arrumar a casa para receber a visita. Para receber a visita, você leva 1 horinha, 2 horas, 3 horinhas com a visita vai embora, pronto, você troca de roupa, muda a cara e começa lá fora todo mundo. Tá errado, gente. A gente tem que ser gentil em casa. Por mais problemas que a gente tenha, que a gente às vezes não consegue lidar, dar conta, mas a gente tem que procurar fazer a nossa parte. Ou o outro não entende, ou ele é grosso, a beça, ela é grossa, a beça, fica me dando fora. Problema deles. O nosso trabalho é fazer o quê? O mais correto possível. Nós já temos um manual muito bom, que é a doutrina espírita. Nós sabemos. E quem não sabe, tem a oportunidade de estudar a doutrina espírita. A doutrina espírita não muda ninguém, tá? Ela não promete milagres para ninguém.
ela não vai dizer para você que sua vida vai ficar uma beleza, uma bênção para sempre. Muito pelo contrário. Quando a gente passa a conhecer a doutrina, aí sim que a gente começa a ter mais problemas. Por quê? A gente começa a olhar para dentro, ver as nossas dificuldades, as nossas imperfeições, coisas que a gente não nos agrada muito, que a gente faz de errado, né? A gente tem facilidade de apontar o dedo para o outro, mas a gente esquece o quê? De olhar para dentro e admitir que a gente tem faltas, falhas, vícios. E são esses que a gente precisa corrigir. Porque a gente colocar tudo na conta da família, dos parentes, que o outro é isso, o outro é aquilo, não vai resolver a nossa vida. E muito pelo contrário, a gente vai arrastar várias questões da nossa encarnação presente para outras vidas. Então é melhor a gente resolver agora. Se a gente tem uma pendência com um parente, com um irmão, vamos resolver agora. Ah, Josefa, mas olha só, meus parentes são todos diferentes de mim. Ok, eu entendo, a gente compreende. A gente vai lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente está lá, que a parentela espiritual e a parentela corporal, que é a consanguínea, é a família que a gente nasceu, a mãe que a gente, né, precisou, foi o instrumento, né, foi a bênção que nos deu a vida. E o nosso pai, a gente tem que ser grato, e os nossos irmãos, mas às vezes a gente não tem afinidade nenhuma com eles. E a gente já começa a entender, Jesus já mostra isso pra gente, que é a questão da parentela corporal e espiritual. A gente só começa a entender assim. A gente às vezes gosta de ficar mais com um amigo do que com um parente, do que ficar dentro de casa. Tem gente que não gosta de voltar para casa. Acabou o horário de trabalho ou está na rua fazendo qualquer coisa, vai enrolando na rua para não ter que voltar para casa. Enquanto que muitos, né, a melhor coisa do mundo para nós, né, é ir para casa. Eu, assim, adoro, acabou o que eu tenho que fazer na rua para minha casa, gente. Por quê? É um lugar que você fica em paz. E se você não criar, se ainda não é um lugar que você tem paz, você tem que criar esse ambiente. Ah, o outro não cria, mas você começa a criar esse ambiente. Então, ó, não brigando, não revidando, né? Não discutindo, não discordando, porque às vezes você discorda, né? A pessoa gosta de amarelo, você não gosta. Tá, deixa a pessoa então falar, é amarelo. Ah, vou botar essa cadeira aqui, né? Aí você está olhando, né? Tá vendo que não vai ficar bom, vai ficar no meio do caminho, mas não adianta falar com aquela pessoa às vezes. Então é melhor você concordar. Ou então você fazer vista grossa, para você ter saúde mental. Porque senão também você vai ter saúde, não vai ter saúde, vai ter enfermidade. Porque você vai somatizando e vai virando doença na sua vida, né? Porque você vai ficando com a pressão alta, daqui a pouco você está hipertenso, daqui a pouco você está com uma diabetes, daqui a pouco você tem um AVC, daqui a pouco você infartou, pronto, acabou, foi embora. Não resolveu sua vida, sua família ficou lá desestruturada, você com a responsabilidade que tinha, mas você não fez o que poderia ter feito, né? Então, são essas questões. E aí, quando Jesus disse isso para a gente, amai os vossos inimigos, né? Ele diz também, né, e Kardec vai dizendo assim, que não há coração tão perverso que não se deixe tocar pelas boas ações, mesmo a contragosto. Então, a gente não é 100% mal. O homem não é 100% mal. Até aquele irmão nosso equivocado, né, no crime, ele tem uma mãe, ele tem uma família, ele tem alguém que ele ama, alguém ama ele, ou muitas pessoas amam ele. Ele não está solto lá, ó, fulano é operante. A nossa justiça é um bandido, tá errando, né? Tá num caminho que não deveria ter desviado, mas ele tem amores nessa vida também. Então ele não é 100% mal, certo? Então nós não somos 100% maus, perversos. É o estado momentâneo, como ele diz.
E aí ele vai dizendo que pelas boas ações elimina-se o motivo da vingança contra um inimigo e pode-se fazer dele um amigo antes e depois de sua morte. A gente, quem viu o filme de Divaldo, né, presenciou, e quem não sabia da história, né, um espírito que já obsediava ele há anos, né, e ele ficava dialogando, Divaldo, até que largaram lá na porta dele uma criança, e ele adotou também essa criança, porque ele adotou muitas crianças, e essa entidade apareceu para ele, ficou assim, de boca aberta. Ué, mas você vai ficar com ela? Vou adotá-la, minha filha. E aquilo ali tocou aquela entidade, porque aquela criança, ela foi mãe daquele espírito que estava obsediando o Divaldo por anos. Então, ele ali se curvou, porque ele viu o quê? O amor, né? Ele viu o amor, então ele mudou as ações. Então, pelas boas ações, a gente consegue eliminar o motivo da vingança. Aí ele vai dizendo mais à frente, podemos assim ter inimigos entre os encarnados e os desencarnados? Sim. Inimigos no mundo invisível manifestam sua maldade pelas obsessões e subjugações, às quais tantas pessoas estão sujeitas e que são algumas das várias provas da vida, contribuindo para o adiantamento do homem no globo terrestre e que, por isso, deve aceitá-las com resignação e como consequência da natureza inferior do globo terreno. E a gente vai falando, né, que com o tempo tudo isso vai mudando, se a gente conseguir o quê? Mudar as nossas ações. O que a gente não pode aceitar, alimentar, é o ódio, é a vingança. A gente tem que praticar o quê? O perdão, pedir desculpa ao outro, perdoar o outro, se perdoar também é um exercício que muitos de nós não fazem, nós nos culpamos às vezes por determinadas ações, a gente carrega isso com a gente e isso vai fazendo mal para a gente. Então a gente tem que o quê? Se auto-perdoar. Porque se a gente não se perdoa, a gente também não vai conseguir perdoar o outro. A gente precisa fazer esse exercício. E na família é um momento que a gente o quê? Tem o nosso exercício diário. É ali que aperta o nosso sapato. É o nosso calcanhar de Aquiles. É a nossa dificuldade, é o nosso exercício de amor. É o momento que a gente tem para fazer as nossas reparações, não é resgatar as faltas, fazer as reparações. Se a gente lá no passado, a gente fez alguma coisa de errado para qualquer um deles que convivem conosco, a gente está tendo o quê? A oportunidade agora o quê? De reparar, de sermos melhores, sendo o quê? Mais tranquilos, não nos revoltarmos, termos esse entendimento que o outro é tão doente quanto cada um de nós. Nós somos doentes, nós somos imperfeitos, nós iremos errar, vamos continuar errando, porque estamos aqui na carne. Porque se a gente fosse espírito superior, a gente não estava aqui no mundo de provas e expiações. Então a gente está o quê? A caminho da evolução. E o caminho da evolução é aqui, nesse mundo. E nesse mundo, o que a gente precisa superar são as nossas dificuldades diárias, são as nossas aflições, são os nossos desafios familiares, né? A gente está falando da obsessão. E às vezes é aquela perseguição que a gente não sabe, a gente olha para um filho e a gente não tem aquele amor todo que a gente tem por ele. Ou a gente olha para aquela filha, é aquele que a gente ama mais do que o outro. As pessoas dizem, as mães dizem que amam
exatamente igual, né? Todos os filhos. Mas, na verdade, se a gente observar, não é bem assim, né? A gente tem a questão da afinidade, não deveríamos ser assim. Mas a gente observa isso, que a gente acaba tendo mais afinidade com uns que com os outros. Porque às vezes tem aquele filho que não dá trabalho, tem aquele filho que ele dá mais exemplos, é aquele que é mais chegado, aí tem aquele outro que esse que tem mais dificuldades, é aquele que nos dá mais trabalho, é o que a gente mais tem que amar, é aquele que mais a gente tem que observar. Mas a gente não entende quando está aqui. A gente acha que o outro, que a gente está aí preterido. E não é. Ele precisa de mais ajuda. Então, os mais difíceis, os nossos parentes mais difíceis, são os que mais precisam de ajuda, de mais oração, de mais atenção. Então, que a gente consiga ter esse entendimento na hora que a gente estiver diante deles, a gente consiga fazer uma prece, olhar, não discutir, tentar olhar e ver que é um irmão nosso, é uma vítima nossa do passado que nós prejudicamos. É nesse sentido. Então, que a gente consiga, na noite de hoje, levar junto de nós esse exercício, o exercício da paciência, né? Lembrar da água, né? Da paz, que é a água, né? Chico Xavier botava na boca, na hora que a gente às vezes quer falar alguma coisa que a gente não deva falar, porque vai magoar o outro. Então a gente bota a aguinha na boca, mas não engole. A gente segura a água ali para não responder o outro, certo? É um exercício para casa. Segura a água ali, porque se a gente engolir a água pode até engasgar, né? Você ficar com raiva. Então é um exercício, ó. Perdão, o exercício do silêncio, da compreensão, da gente se colocar no lugar do outro, ter a empatia, da benevolência, entender, né, ser bom também com o outro, fazer todas as gentilezas, lembrar que a gente não tem que agradar só as visitas, quando chegam na nossa casa, ganham o melhor lugar para sentar, a melhor arrumação na mesa, os melhores pratos, não. Quem precisa da nossa atenção maior são os nossos familiares, é a nossa família. Então, esses são os nossos exercícios de casa, tá? Então, a gente fica muito feliz com a presença de todos e esse assunto tem muito o que falar, mas a gente já tem muito o que pensar, né? Então, que a paz de Jesus possa ir junto de nós, para dentro dos nossos lares, né? Então a gente agradece a presença de todos, agradecemos a presença dos nossos irmãos e internautas que estão sempre nos acompanhando, é um canal importante também, porque a gente vai levando a mensagem do Evangelho a outras pessoas, principalmente aquelas que não podem sair de casa, às vezes não dá tempo, ou está com alguma dificuldade, algum impedimento. Então a gente fica muito feliz com a presença de todos. Então vamos aproveitar esse momento para fazer a nossa prece de encerramento. Então nesse momento, Jesus, agradecidos estamos, Senhor, por mais essa noite, por mais esse dia de oportunidades, de aprendizado, de estudo, de reflexão no Teu Evangelho, Mestre. Que tudo aquilo que conversamos aqui hoje possamos levar para dentro de nossos lares, junto de nossos corações, para que possamos distribuir essas energias, esses conhecimentos com os nossos familiares que deixamos em casa. Abençoe cada lar aqui representado, Senhor. Abençoe cada um de nós aqui, Senhor.
nas nossas aflições mais íntimas, mais secretas, nos nossos anseios familiares, naquilo que nos incomoda, Senhor. Auxilia-nos para que possamos ter forças, coragem, paciência, resignação, Senhor, para levarmos adiante o nosso compromisso, aquele que rogamos a Deus, nosso Pai, de darmos conclusão nessa vida, que é a nossa família, que possamos aproveitar todas as oportunidades de sermos melhores, Senhor. Que apesar de todas as nossas imperfeições e as imperfeições de todos os nossos parentes, em especial aqueles mais difíceis, que possamos sair daqui melhores do que quando chegamos e que teus emissários, Senhor, envolva todos os nossos amores, todos os nossos amigos, todos esses entes queridos que precisam e que nós precisamos conviver para nos adiantarmos moralmente